Olá, aqui é o pastor Rafael Melo, do Ministério Muros do Evangelho, reconstruindo os muros do Evangelho. E esse é o quarto vídeo da série Sinais do Fim, onde em cada vídeo nós falamos de um sinal, ou seja, dividido por assuntos. Um vídeo, um sinal, para não ficar complicado, para que você possa assistir aos poucos e para que você possa entender como estamos às portas da volta de Jesus. Esse é o quarto, como eu já disse, já falamos sobre o avanço da ciência, falamos sobre o aumento do poderio militar humano e já falamos também sobre Israel, a volta de Israel a ser um Estado. Enfim, você pode procurar esses vídeos no nosso canal, ou se você procurar Sinais do Fim aí no nosso canal, Muros do Evangelho, Sinais do Fim, você vai ver a playlist que vai ter todos esses vídeos, inclusive esse e os próximos, tá bom? E eu já falo para você aproveitar e se inscrever no canal, ativar o sininho para que você saiba todas as vezes que lançarmos vídeos novos, seja dessa série ou seja de outros assuntos, que estamos lançando vídeos aqui dia sim, dia não, a cada 2 dias um vídeo novo no canal Muros do Evangelho. Mas vamos ao assunto. O assunto de hoje, desse vídeo, é imoralidade sexual. O aumento, a multiplicação da imoralidade sexual é um dos sinais da volta de Jesus. Estamos vivendo uma era semelhante à de Sodoma. Vamos ver como é que Jesus falou isso para nós? Lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo de número 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, ou seja, lá em Sodoma. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, ou seja, viviam as suas vidas normalmente. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestará, ou seja, na volta gloriosa de Jesus, quando ele virá para trazer o juízo de Deus, quando se cumprirão as profecias de Apocalipse, com as taças da ira sendo derramadas e culminando com a vinda de Jesus, para salvar os seus com a espada de 2 gumes que sai da sua boca, ou seja, corta para os 2 lados, de um lado salva os seus e de outro lado julga aqueles que o negaram. Bom, e o que caracterizava tanto o mundo antigo, como é chamado na Escritura, o anterior ao dilúvio, mas principalmente Sodoma e Gomorra, mais especificamente Sodoma? A imoralidade sexual. Então, o que acontecia, o sistema em vigor naquela cidade será, ou seria, profetizou Jesus, parecido com o que aconteceu, tanto o sistema quanto a situação, ou seja, vendiam, casavam-se, edificavam, faziam planos, e o mundo segue como se nada estivesse acontecendo, sem perceber que o fim está próximo. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer sobre imoralidade sexual é o seguinte: não é novidade no mundo. Tanto como eu já disse, fazia parte do mundo antigo, lá antes de Noé, fazia parte lá em Sodoma e Gomorra e fez parte de diversas culturas em todos os tempos. Inclusive Paulo respondendo aos coríntios, em uma carta, que é a 1 Coríntios, que é a resposta a uma carta anterior, que lhe fora enviada por eles. Fala sobre isso, sobre alguns que estavam ali no meio, que achavam que poderiam entregar-se a estar com meretrizes, a liberalidade sexual, libertinagem sexual, sem nenhuma reprovação de Deus. E várias culturas, inclusive culturas hindus, onde uma cidade inteira é construída em homenagem a sexo. Enfim, isso não é novo no mundo. Nada de novo, ou seja, não tem nada de novo. Então, agora as coisas estão como nunca antes porque a imoralidade sexual é nova. Não, não é. Aconteceu, o Império Romano era cheio disso e o mundo continuou cheio disso. O que mudou, então? O que mudou é que do século XX
até agora, algumas coisas aconteceram que permitiram que a imoralidade sexual, que antes só podia acontecer pessoalmente, ou seja, ou no máximo se lendo algum texto, ou no máximo vendo algum retrato pintado, passou a poder ser acompanhada de longe e ao vivo, muitas vezes, ou com imagens e sons. Porque no século XX, o rádio, as revistas, a televisão inundaram o mundo para todos os lados. Então, o que antes era oculto, o que a pessoa precisava participar de um ato sexual, ou no máximo ver uma fotografia, ou ler um relato, agora ela podia fazer sentado no sofá da sua casa. Não só pornografia em si, mas também conteúdos lascivos, conteúdos que remetem à imoralidade sexual. E isso, obviamente, resulta em quê? Em que se possa espalhar essa situação. Ou seja, as pessoas começaram a ter contatos com isso. Depois vieram os filmes. Filmes pornográficos e filmes extremamente sensuais, que fazem apologia exatamente ao sexo barato, ao sexo barateado, como nós vemos hoje na nossa sociedade. E depois o advento da internet, e ali do 20 para o 21, a internet, quando era ainda um lugar de consulta, em que você baixava um vídeo, que você fazia alguma coisa, entrava em um site, via uma foto, para o que o século XXI trouxe, que é, na verdade, um mundo digital. E nesse mundo digital, as pessoas estão a 5 segundos, um clique, de entrar num site pornográfico. Vem para todos os lados, para todos os gostos, para o que quiserem. Experiências terríveis, coisas inimagináveis. Eu vi uma reportagem um dia desses sobre a Deep Web, que é uma internet que não está acessível a todos com os navegadores normais, mas coisas terríveis acontecem. E as pessoas podem ter acesso a isso. E, inclusive, na internet aberta também, as pessoas podem ter acesso a... Ou seja, uma pessoa pode chegar em casa da igreja, entrar no quarto, fechar a porta e acessar um site pornográfico e ninguém vai ficar sabendo. Ou seja, ela não precisa ir encontrar um amante, uma amante, não precisa ir a um lugar propício a isso, não precisa enganar as pessoas em relação a estar num lugar e estar em outro. Ela precisa só de um computador ou de um telefone celular. Isso é inédito, isso nunca aconteceu, e isso é uma multiplicação, é quase que uma potencialização em PG, em progressão geométrica, do que aconteceu em Sodoma. Ou seja, a sociedade inteira estava corrompida e nós temos hoje quase um mundo, pelo menos um mundo ocidental e muito do oriental também, corrompido por isso. Pelo sexo barateado, pela imoralidade sexual desenfreada, que precederá a volta de Jesus. Exatamente como nos dias de Noé e exatamente como nos dias de Ló em Sodoma. E outra coisa, o mundo, ele vem virando uma grande Sodoma no sentido de que tudo se apoia em sexo. Ou seja, a pessoa quer vender uma caixa de bombom, vai lá e coloca uma mulher vestida sensualmente para atrair. Quer vender um carro, faz isso. Quer vender uma casa, faz isso. A maioria dos comerciais de televisão, a maioria, não todos, apelam para esse instinto humano, para um mundo que já está sexualizado imoralmente, por esse mundo digital, por tudo que veio precedendo TV, rádio, revista, e também um mundo digital, internet, trazendo um golpe terrível sobre a mente das pessoas, e aí se joga nas propagandas, nas peças de marketing para vender quase qualquer coisa. Sexualização. E sexualização imoral, porque todo sexo, ou mover sexual, ou lascívia, fora do casamento, é imoralidade sexual. E ponto final. Não há meio termo com relação a isso. Não há outra forma de explicar, não há relativizações com relação a isso. Só há certeza, e é assim. E hoje, o sexo é usado para vender.
vender produtos, vender serviços. Por quê? Porque a mente das pessoas, antes era mais de homens, agora homens e mulheres, estão cauterizadas com essa imoralidade que nos cerca por todos os lados. Gostaria de ler mais 2 textos bíblicos com você. Primeiro, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 1. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, ou seja, sem domínio próprio em relação aos seus próprios impulsos, o que tem a ver com o nosso assunto, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, o que tem de marido, que eu já recebi relatos diversos desses, com pessoas conversando comigo em gabinete, ou com mensagens que recebemos nos nossos ministérios, maridos que traem as esposas, talvez não traem fisicamente, mas estão assistindo conteúdos eróticos, pornográficos na televisão, saem da igreja e fazem isso. Ou então pessoas, mulheres também, que fazem isso e as pessoas não sabem que estão fazendo, e no outro dia está lá exercendo um cargo na igreja. Tem de gente que a gente aconselha assim, que trai a confiança dos irmãos da igreja, do cônjuge, enfim, da família, dessa maneira. Nossa, é muita gente. Atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ou seja, eu tenho vontade, eu só penso em mim, eu sou egoísta, eu quero isso, eu vou fazer porque eu terei prazer. Isso é sinal de quê? De que não se está tendo prazer em Deus. Tendo toda forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ou seja, isso está acontecendo hoje. E mais um texto está em Efésios, no capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5, verso de número 5. Diz assim: sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Por outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. E o verso 3, um pouco antes, diz assim: mas a impundidícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Ou seja, isso é o que o Senhor mostrou a nós do que vai acontecer com pessoas que se entregam a essa imoralidade sexual, que foi o que aconteceu em Sodoma. As pessoas, se você lembra da história, os anjos chegaram lá para tirar Noé e sua família, as pessoas quiseram abusar sexualmente dos anjos. E Ló chegou a oferecer a própria filha. Ou seja, para que fizessem o que quisessem com ela, e aí disseram o que iam fazer com ela, com os anjos, com o Ló, com todo mundo, e se não fosse o poder de Deus ali, teria acontecido aquela tragédia. Esse tipo de comportamento resume o que está acontecendo quase que globalmente hoje, principalmente possibilitado pela internet, pela globalização. E nós estamos vendo diante de nossos olhos, e as pessoas fazem isso e acham que não vão ter nenhum problema com isso, e pessoas dentro da igreja utilizando-se de pornografia quando não estão adulterando de verdade. Se bem que olhar já é adultério, mas eu estou dizendo consumando um ato de adultério, quando não estão fornicando de verdade, estão às escondidas com seus telefones celulares, às escondidas com seus computadores, às escondidas com seus canais de TV a cabo, quando não tem ninguém vendo, acessando estes conteúdos e fazendo parte dessa imoralidade que precede a vinda de Jesus, achando que escaparão quando o Senhor voltar. E ele está voltando, porque isso já é um sinal de que ele está vindo.
E nós temos inúmeros exemplos na atualidade de que isso está acontecendo, e eu vou falar agora mais especificamente aqui do Brasil, a música. Olha, irmãos, o funk carioca é terrível. Eu não vou generalizar aqui, eu particularmente não gosto. É um gênero musical que eu não gosto nem um pouco. Nem sei se posso chamar de gênero musical, mas enfim. É muito ruim a música e sexualiza as pessoas, acaba com o valor da mulher. Ou seja, são letras que você não teria coragem de repetir aqui. As danças são totalmente obscenas. Na verdade, isso começou com o axé lá nos anos 90. Com esse negócio de seguro tchan, amarro tchan, essas coisas aí começou a parecer engraçadinho. Aí olhavam-se as crianças dançando essas coisas. Ah, que bonitinha a criança dançando isso aí. Aí depois de 9 meses, depois de um tempo, se vê o resultado. E aí depois de algum tempo e uma geração passa, se vê o resultado que pior ainda. E é daí para pior que as coisas vão acontecer. É a sexualização das crianças que acontecem por causa de programas de TV, que acontecem por causa das próprias músicas e que acontecem até nas escolas, como no Brasil veio acontecendo por muito tempo e está se tentando lutar contra agora, mas ainda está se querendo. Essa semana mesmo que eu gravo esse vídeo aqui, há 2 semanas atrás, professores levando materiais de sex shop para crianças de 9 anos de idade dentro da escola, livros para crianças de 6 anos de idade ensinando sexo. E aí não interessa se é homossexual, heterossexual. Criança de 6 anos não tem que ver isso. De forma alguma. E se alguma coisa sobre isso tem que ser conversado, tem que ser pelos pais. Enfim. Mas não é o que está acontecendo. A desvalorização da mulher como nunca houve antes. E as que promovem essa própria desvalorização se colocam como defensora dos direitos das mulheres. Isso é inadmissível e é inacreditável, meu irmão, minha irmã. Mas acontece. E é resultado de tudo isso que eu falei antes. Deste sistema de impureza, desse sistema de imoralidade sexual que tomou conta do inconsciente coletivo das pessoas. Sustentado por mídias, principalmente a internet, que dá acesso fácil a cada um que quer ter acesso a esses conteúdos e a satisfazer os seus prazeres, os seus desejos carnais. Temos o ativismo homossexual, e aqui eu quero pontuar uma coisa, eu não estou falando contra quem é homossexual. Homossexualismo, homossexualidade é pecado. Nós vemos na Bíblia que é pecado, que está errado, não foi isso que Deus criou. Enfim, eu como pastor eu tenho que dizer isso. Agora isso é muito diferente de eu odiar, de eu não querer conversar com um homossexual, não deixar entrar na igreja, não é nada disso. Isso aí a gente trata caso a caso, recebe na igreja, conversa, mostra que é errado, o que é o erro, conversa caso a caso, ouve a pessoa. É assim que a gente deve discordar em amor. Agora estou falando do ativismo homossexual, que quer mostrar para as crianças na escola, inclusive, que elas não são meninos ou não são meninas, elas são o que querem ser. O que é isso senão imoralidade sexual terrível, que nos remete a Sodoma. Isso está acontecendo. Eu poderia dar milhões não, mas diversos outros exemplos aqui. Mas para o vídeo não ficar muito grande, creio que você já entendeu, eu não o farei. O fato é que, como eu disse, em 5 segundos, num clique, a pessoa pode cair num conteúdo pornográfico, sem nenhum filtro, sem, inclusive crianças, sem nenhum problema na internet. Ou pornográfico ou lascivo, né? Antigamente era só a televisão que era a fonte dessas coisas. E quem queria alguma coisa a mais ia lá comprar alguma revista, ia lá alugar um filme. Mas hoje não. Hoje a internet está aí para mostrar as piores impurezas, as piores depravações sexuais que você pode imaginar há 5 segundos, a um clique, com um telefone celular na mão. Então, os dias de Sodoma estão à nossa volta. E assim como lemos no texto, os dias de Noé, porque lembre-se que Noé, no tempo em que Deus mandou ele construir a arca, ele disse que a violência tinha aumentado muito na terra, o homem se desviou, mas também houve cunho sexual. Porque lembra dos filhos de Deus que se apaixonaram pelas filhas dos homens, e aí tiveram relações com elas e nasceram gigantes, aqueles Néfilins, enfim, da antiguidade. Há uma interpretação que esses filhos de Deus não são anjos caídos, eu
particularmente não creio nela, vejo claramente ali que trata-se de seres angelicais que tiveram relações sexuais com humanos, ou seja, uma perversão terrível, além de uma queda celestial, desobediência, e ainda gerando seres híbridos, que eram os gigantes, os grandes heróis da antiguidade. O principal é que, como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma, de Ló, as pessoas não dão atenção para isso, continuam suas vidas, até que cai a saraivada de fogo do céu e destrói a todos, como no caso de Sodoma, ou até que vem o dilúvio e destrói a todos que não estejam na arca. Assim como só destruiu aqueles que não fugiram, como Ló. Ou seja, Deus lhe chama e me chama a fugir de Sodoma, sair do mundo, sair do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, a entrar na arca que é Jesus Cristo e a pregar sobre isso, porque as pessoas estão vivendo dessa maneira e precisam ouvir. Se elas não quiserem, aí já não é trabalho nosso. Mas nós devemos pregar e anunciar o juízo que está vindo, os meteoros, ou seja lá o que for, essa chuva do céu que destruiu Sodoma, estão vindo, a ira de Deus está vindo, o dilúvio está vindo. Óbvio que eu estou falando simbolicamente aqui, porque tudo isso é símbolo do que já está profetizado ali em Apocalipse e em outros livros proféticos. O fim está vindo, o julgamento de Deus está vindo. Nós sabemos a salvação porque fomos salvos. Então devemos viver como salvos e pregar a tempo e fora de tempo. Aqueles que casam-se, dão-se em casamento, edificam, fazem planos, trabalham e qualquer dia desses serão pegos pela volta de Jesus ou pela própria morte, porque se eles morrerem, quando eu morrer, Jesus voltou para mim e não tem mais esperança. O que eu fiz, o que eu não fiz, não farei mais, não é verdade? Bom, é isso que eu queria falar sobre esse sinal, sobre o aumento da imoralidade sexual. No próximo vídeo da nossa série Sinais do Fim, falaremos sobre drogas e ocultismo. Sim, drogas e ocultismo também são sinais do fim. E nós vamos entender melhor quando chegar esse vídeo, tá bom? Não necessariamente o próximo vídeo publicado no canal será esse. Pode ser outro assunto, pode ser outra coisa, um trecho de pregação ou um vídeo novo sobre outro assunto, mas o próximo vídeo dessa série será esse, tá bom? Então eu quero te pedir, se você gostou, que você curta, que você compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa para que chegue a alguma outra pessoa. Deixe um comentário aqui embaixo do vídeo, porque tanto no Facebook quanto no YouTube, curtir, compartilhar, principalmente deixar um comentário faz com que o vídeo chegue a outras pessoas. Então deixa algum comentário aqui embaixo para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas e esse alerta chegar a mais pessoas. Também peço para você se inscrever no canal, tem uma bolinha aqui ou embaixo, em vermelho tem inscrever-se no canal. Se estiver no Facebook, você curte a nossa página, Muros do Evangelho. Se estiver no YouTube, você ativa o sininho, tá? Que é para receber as notificações. E vai aparecer uma arte aí na tela com um dedinho aí te mostrando como é que você ativa o sininho, para que você receba aviso dos nossos próximos vídeos. Se estiver no Facebook, você vai lá em seguir, que está do lado do curtir a nossa página, e diz que você quer ver primeiro as nossas publicações. Assim o Facebook vai mostrar para você as publicações que nós colocamos, e colocamos diversas durante o dia, não só vídeos, tá bom? Nosso ministério é um ministério que não oferece barganhas com Deus, não vende o evangelho, não está rendido a esse evangelicalismo falido que vemos hoje em dia, e por isso temos dificuldade de continuar mantendo a estrutura que precisamos para pregar e manter esses vídeos no ar, todos os nossos conteúdos, o nosso site, o nosso trabalho. E para isso precisamos de ofertas de amor, tá? O link do nosso Apoia-se vai estar aqui embaixo se você quiser e puder nos ajudar. E a principal fonte de renda do ministério são os meus livros, Dentro da Igreja Longe de Deus, tá? E Aniquilação à Última Hora. O primeiro é um livro temático, muitas pessoas se encontram dentro de igrejas, mas o seu coração está longe de Deus, como a própria Escritura diz. Honram com os lábios, mas o coração está longe dele. Conhece alguém nessa situação? Você está nessa situação, você já esteve, quer ajudar pessoas nessa situação? Esse livro vai te ajudar muito, tem sido muito bem vendido por todo o Brasil, tem dado seminários por causa dele. E o outro é uma ficção cristã, o primeiro de uma trilogia, foi a ficção cristã nacional mais vendida de vários meses de 2018, tem sido um sucesso. Então são livros que vão abençoar você, que vão te ajudar muito, vão edificar você, e se você comprar, você nos ajuda aqui a continuar, tá bom? Então você pode nos doar
enviar uma oferta pelo Apoia-se. Se você puder fazer recorrente todo mês, ajuda-nos mais ainda. E você também pode comprar os nossos livros, que você estará nos ajudando. Se você quiser levar os dois, tem um desconto aí de quase R$15 no total, frete grátis para todo o Brasil. Aí você entra em contato com o telefone de WhatsApp do Ministério que está aqui embaixo. E aí você receberá as orientações para que você leve os dois livros com o desconto. Tá bom? No mais, nossas redes sociais, nosso site, todos os nossos canais estarão aqui embaixo na descrição. Você pode nos procurar no Google, procure Muros do Evangelho e você vai nos achar. E é isso por hoje, por este vídeo. Até o próximo vídeo, seja de um outro assunto ou o próximo assunto da série Sinais do Fim. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Amém.